Muito boa noite a todos, amigos do Ideal Espírita, amigos e companheiras, né, tão queridos da Casa Espírita Cristã, aí no IBS, em Vila Velha. É sempre uma honra estar com vocês. A tecnologia está nos permitindo esse momento de viver uma experiência nova, onde talvez nós não conseguíssemos conversar tanto e nos ver tanto como a gente consegue nos dias de hoje. A tecnologia que muitas pessoas diziam que afastava as pessoas, hoje é que nos permite estarmos juntos, estudando, nos vendo, conversando. Que coisa boa, então, podermos estar hoje aqui, né? Vamos nos sentir efetivamente na Casa Espírita Cristã, com amigos que frequentam a Casa Espírita Cristã, com amigos que não podem estar lá, mas que estão conhecendo o trabalho da casa através das exposições que acontecem no ambiente virtual, e assim a gente transmite o nosso abraço, né, aos frequentadores, aos trabalhadores, aos amigos de longa data que temos na Casa Espírita Cristã e que nos são tão caros ao coração. Aqueles que, porventura, estejam chegando pela primeira vez, assistindo pela primeira vez uma transmissão desse tipo, com conteúdo espírita, nós esperamos e desejamos que o conteúdo seja agradável, que ele seja instrutivo e que, ao final desse bate-papo, a gente possa nos sentir melhor do que o momento que a gente sentia que está agora. Eu bati um papo com dois amigos queridos, né? O Hugo e o Wendel, pouco antes de começarmos aqui a transmissão, e a gente combinou a transmissão com detalhezinhos diferentes hoje. A gente vai fazer uma prece inicial singela, breve, para que a gente possa acerenar um pouco nossos corações. De repente, alguém está chegando mais agitado, estava em alguma reunião online, que agora é a nossa realidade. Depois, a gente vai conduzir, explicar o nosso estudo através de uma leitura que vai fazer parte do nosso caminhar. E, no final, a gente faz uma reflexão de encerramento e prece. Tudo bem? Então, a gente convida a todos, nos seus lares, da forma que mais desejarem, que possamos elevar nosso pensamento em prece, rogando ao Mestre Jesus, o benfeitor maior das nossas existências, para que nesses instantes em que passaremos juntos, que possamos contar com a intuição, com a presença amiga dos benfeitores do alto, conduzindo nossos pensamentos e nossas reflexões, a fim de que todos aqui, ligados pelas redes da internet, permitindo a conexão de pensamento, essa completamente independente de tecnologia, a mais avançada de todas elas, que nós possamos estarmos juntos, unindo-nos no ideal de colaborar na construção da paz e na disseminação do bem na Terra. Muito obrigado, Jesus querido, nos abençoe a todos, que assim possa ser. Muito bem, meus amigos, minhas amigas. A gente tem duas companhias hoje muito importantes para a gente. Na verdade, muito mais que duas, mas vou citar duas especiais. Uma é esse livro aqui, Libertação do Sofrimento, da nossa amiga Joana de Ângeles, psicografada pelo Divaldo Franco, onde nós vamos seguir o roteiro de estudo que ela propõe. A Joana de Ângeles, algumas pessoas têm mais facilidade na leitura, outros têm um pouco mais de dificuldade, porque ela, na verdade, ela evolui, né? Ela avança um pouco mais nos ensinamentos da doutrina dos espíritos, trazendo mais clareza ainda na área psicológica. Mas hoje ela vai dar um conselho de adoção de comportamento para cada um de nós. E o nosso outro companheiro, esse aqui, todo mundo conhece, quem frequenta a Casa Espírita, O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, mais os benfeitores espirituais da codificação, que vamos acompanhar no roteiro das reflexões. Bem, vamos lá, vou falar um pouquinho do nosso tema, né? Antes de fazer uma leitura introdutória sobre ele, na verdade. Eu vou ler o tema da noite. Viver com estoicismo. Quando Joana de Ângeles nos propõe vivermos de uma forma estoica, a primeira pergunta que vem à mente é, bem, mas o que é ser estoico? E que negócio é este de estoicismo? A bem da verdade, a benfeitora Joana de Ângeles está trazendo para nós uma das correntes filosóficas que fizeram parte do nosso passado, mas também vão se basear vai estar fundamentada em toda a filosofia grega, que temos acesso e entendimento a ela, vai se fundir ao conhecimento da filosofia greco-romana, ou seja, Grécia, mais o pensamento da latinidade em Roma, vai influenciar muitos filósofos já no pós-cristianismo, e, na verdade, o que a benfeitora quer trazer para a gente é que os estoicos já traziam uma proposta de vida que tinha totalmente sintonia com a doutrina dos espíritos. Consequentemente, a proposta estoica do passado conversa de uma forma direta, de uma forma franca,
com a própria proposta cristã. Então, ou seja, pensar numa conduta estoica, e ela utiliza esse termo, adotar uma conduta estoica em várias das suas obras, ela está dizendo remontar a uma escola de pensamento grega, que já nos trazia uma receita de vida, se assim pode utilizar esse termo, saudável, útil, que nos dá serenidade diante da existência, independente das filosofias religiosas que possamos carregar. Que eu posso ser católico, eu posso ser protestante, eu posso ter diversas outras religiões, né? E até mesmo nós, espíritas, vamos entender que os estoicos conversam com o que eles chamam de essência. O que é essência? O que é essencial? O que é fundamental? E a Joana vai dizer para a gente, então, que o pensamento estoico ele elege o essencial como significado da vida. Então, o estoico passa toda a sua existência buscando aquilo que é essencial. Aquilo que é desnecessário, aquilo que é perda de tempo, aquilo que é reflexão pouco útil, ela vai dizer, ou vai apresentar para a gente, como sendo um tempo desnecessário. Então, vale o esforço para tentar viver só aquilo que é necessário. Na verdade, é um pouco bem claro, né, que a gente vive na doutrina dos espíritos, que é qual o sentido da minha existência? Qual o significado da minha vida? Essa é uma pergunta filosófica. Essa é uma reflexão filosófica. A bem da verdade, o espiritismo tem um privilégio de explicar para a gente 3 questões básicas da filosofia. De onde eu vim, para onde eu vou e o que eu estou fazendo aqui. Com a doutrina dos espíritos, transcendendo o entendimento da ciência, da filosofia e da religião, a gente vai compreender que, de onde eu vim, eu sou um espírito imortal, vivendo experiências na Terra, e nessas experiências eu vou acumular aprendizados, erros e acertos. Os acertos me impulsionam para frente, os erros me convidam à correção, e a experiência na Terra ela ganha significado porque é o meu momento de aprendizado. Então, eu sou um ser imortal, sou um espírito eterno, que estou na Terra vivendo experiências para quê? Para voltar para a vida espiritual, a única verdadeira. Então, de onde vim, o que faço aqui e para onde vou. Então, na verdade, eu estava em casa, vim para a Terra viver experiências e eu vou voltar para casa para fazer uma revisão se a minha experiência foi positiva ou o que eu preciso fazer numa próxima vida para poder crescer ainda mais. Então, na verdade, nesse progresso incessante que é a nossa existência, a experiência terrestre é esse marco necessário onde nós experimentamos e crescemos enquanto criaturas que somos. O desafio nosso é justamente encontrar sentido e significado em todas as nossas ações. Por isso que viver é o maior sentido das nossas vidas. Viver fazendo o quê? Talvez fazer o quê? Nós passemos muito tempo refletindo sobre isso. Mas o simples fato de estarmos vivos, aceitarmos as condições de vida que temos, encararmos os desafios existenciais que todos temos, de uma forma otimista e aprendendo em todas as situações, seja o grande convite que essa existência nos faça. Mas eu queria compartilhar com vocês, então, para a gente fazer um contexto bem bacana, antes de explicar os tópicos, a lição 17 desse livro que eu estou dando para vocês, que se titula Viver com Estoicismo. Então, eu recomendo, para quem quiser depois se aprofundar um pouco mais, fazer a leitura do capítulo 17 da obra Libertação do Sofrimento. Então, vamos à narrativa do espírito Joana de Ângeles. Ela comenta o seguinte: uma existência humana pautada nas diretrizes do Evangelho de Jesus enfrenta contínuos desafios que se transformam em oportunidades excepcionais para propiciar a autoiluminação. Vivendo-se em uma sociedade eminentemente hedonista por um lado e pessimista por outro, a eleição de uma conduta estoica torna-se o mais viável caminho para a aquisição de paz e dos estímulos propiciatórios para a correta desincumbência dos deveres. Vamos explicar isso daqui a pouco. Conscientizando-se de que o processo da evolução desenvolve-se do interior para o exterior do ser, o candidato ao crescimento espiritual não se pode furtar aos testemunhos que exigem coragem e robustez de ânimo. Nascido praticamente nas reflexões de Heráclito, o estoicismo se radica na crença da substância, portanto, de algo que não morre quando sucede o fenômeno biológico da desintegração orgânica, antes constituindo-se numa doutrina que, de alguma forma,
adota o comportamento socrático platônico. Então, a gente foi lá na Grécia agora, no pré-socrático e no socrático platônicos, para entender um pouco do pensamento estoico. Né? Embora os mais belos exemplos de estoicismo na filosofia hajam sido demonstrados por Lúcio Ânio Sêneca, preceptor de Nero, que, alucinado, invejoso e ciumento, propôs-lhe o suicídio duplo, cortando as artérias dos braços, tendo os pés em água morna para tornar a morte mais rápida e logo sorvendo cicuta, já avançado em anos. Epiteto e Marco Aurélio, que escreveu pensamentos de grande beleza nos campos de batalha, em diversos postulados, assemelha-se com o Evangelho de Jesus, sem a profundidade do exemplo proposto pelo mestre Nazareno. É curioso esse ponto, porque, na verdade, até algumas pessoas estoicas tinham tanta convicção na sobrevivência da alma pós a vida material que antecipavam a volta ao mundo espiritual através do suicídio, que é um imenso equívoco, ok? Então, é só um exemplo que o Joana está dando aqui para a gente desse aspecto aqui. E coloca um ponto muito importante, né? Os estoicos do primeiro momento, alguns deles não conseguiam fazer o que Jesus fez, que era o quê? Viver pelo exemplo. A gente vai voltar nisso daqui a pouco. Na verdadeira acepção do termo estoico, a morte, não inspirando medo, não pode ser solução para o abandono dos compromissos terrenais, conforme considerava o próprio Sêneca. O exemplo de coragem demonstrado por Sêneca pode, por outro lado, ser considerado o medo ao devasso imperador que dominava através da impunidade de que se achava investido como divino. Então, alguns de nós talvez não lembrem, Nero, aquele famoso imperador romano que colocou fogo em uma parte da cidade e nisso dizimou a vida também de muitos cristãos da primeira hora, né? Lá pela década do ano 60 e seguintes do Império Romano. Nero, que governava com equidade nos primeiros 5 anos, então ele começou bem, o Nero, demonstrou a sua demência, que passou a viver os delitos do poder, inclusive quando, mandando assassinar a sua mãe Agripina, que, por sua vez, assassinaram o imperador Cláudio, seu marido, depois de fazê-lo adorar o sicário de que se fez imperador. E esse filho espúrio mandou matá-la somente porque ela censurava sua concubina. Então, os jogos do poder, da vaidade e dos jogos de interesse têm nos feito perder encarnações e oportunidades, vida após vida. Foi o que aconteceu com o imperador Nério, né, perdendo uma oportunidade sublime de crescer-se enquanto governante e prestar um bem à humanidade, que é o papel de todos os governantes. Um regime de indignidade e ostentação, de crimes hediondos como aquele, necessitava de políticos nobres e cidadãos valorosos para os enfrentamentos, desapeando do poder o atormentado algoz do império. No entanto, logo depois do incêndio e da sua incriminação contra os cristãos, desejando reconstruir e embelezar Roma, as suas arbitrariedades alcançaram tão terrível patamar que, perseguido, fugiu da cidade e, acossado, sem coragem de suportar os efeitos da sua trágica existência, pediu auxílio ao escravo para encerrá-la de maneira não menos ultrajante. Um estoico, porém, jamais se deixa abater ou desiste da luta honrosa na qual se encontra, trabalhando os metais do caráter social para que sejam atingidos os fins enobrecedores da vida. Joana faz um contexto histórico e social de onde viviam os primeiros pensadores estoicos, para mostrar que, mesmo aqueles que foram influenciados por eles, não tiveram a fibra moral para viver os seus valores. Olha que interessante, é um convite a nós cristãos. Será que todos nós que nos dizemos cristãos conseguimos aplicar às nossas existências os valores do cristianismo? E será que nós hoje, estudantes, estudiosos do Espiritismo, vivenciando o Espiritismo, trazendo o cristianismo de volta à luz e à tona, nós conseguimos efetivamente viver aquilo que acreditamos? Ou será que nós ainda estamos vivendo como pessoas que acreditam em algo depois da morte e não têm a convicção de que somos espíritos imortais e que a morte é só a nossa volta ao mundo espiritual? Porque quando a gente tem a consciência de que a gente é espírito imortal, tudo na vida material ganha outro significado.
as situações difíceis da vida, as pessoas com quem eu compartilhei a existência, a minha família, o meu companheiro, a minha companheira, os meus filhos, os meus pais, todos eles ganham outro significado. O colega difícil no trabalho, o colega difícil na prática do bem e da caridade, todos eles ganham um sentido diferenciado porque eu sei que essas pessoas têm um papel na minha existência. E entendo o papel na minha existência. Eu vou procurar conviver com elas da melhor forma possível, para que, ao passar do tempo, nós nos tornemos melhores do que éramos no começo da empreitada. Desafiador, mas essa é o convite de uma conduta estoica, de uma conduta cristã, de uma conduta espírita. Joana, então, agora vai fazer uma outra parte do entendimento do estudo dela. Diz o seguinte: a existência estoica é desenvolvida em amplo campo de luta contínua contra a vileza moral, a fraqueza dos sentimentos, a desonestidade, o crime e a vassalagem. As virtudes desempenham um papel fundamental, especialmente destacando-se o bem, a clemência, o valor moral. A grande proposta do estoicismo é a de viver-se de acordo com a natureza, seguindo-lhe os códigos soberanos. Viver de acordo com a natureza. Se alguém está passeando aí no Livro dos Espíritos, vai lembrar da lei divina ou lei natural, que está escrita onde? Na nossa consciência. Então, esse é um convite que ela vai trazer para a gente. O estoico é alguém, que encontrou o sentido existencial e reconforta-se nos severos compromissos do autoaprimoramento, descobrindo as fontes de uma vida digna por meio da prática de virtudes, e vivendo-as em todos os passos da caminhada enobrecida. Acreditar em uma virtude, vivenciar a virtude. Eu acredito na caridade, eu vivencio a caridade. Eu acredito no perdão, eu vivencio e demonstro o perdão. Porque senão a gente continua como um bom teórico. A gente entende a importância, mas não consegue colocar em prática. Por exemplo, cada um de nós aqui agora. Vocês, especificamente, vocês estão trabalhando uma virtude imensa nesse instante. Que é o quê? Qual a virtude? A capacidade de ouvir, de ter paciência, de ter serenidade, que às vezes eu posso estar fazendo um estudo mais agradável ou menos agradável, mas nós estamos, nesse instante, desenvolvendo virtudes, desenvolvendo habilidades necessárias a um convívio saudável, de saber ouvir, né? O meu exercício de aprender a falar de uma forma que seja inteligível, vocês no exercício de refletir, né? E eu também aqui, que significado tem esse estudo e essa informação para mim? Então, tudo isso são virtudes que a gente está vivenciando num exercício breve como este, uma transmissão online. Continua Joana. Embora as não poucas atitudes sofistas de Sócrates, o seu idealismo levou-o a um julgamento arbitrário, infame, que enfrentou com dignidade, e a morte perversa que aceitou estoicamente, sem queixas, consciente da sua imortalidade. Vou contar daqui a pouco como foi a desencarnação de Sócrates, cenas do próximo capítulo. Nunca a cultura necessitou tanto de valores estoicos para serem vivenciados como nesses dias. Vale para a época que ela psicografou essa leitura, vale para os dias atuais. Quando a decadência ética permeia os mais graves compromissos morais e sociais, destacando a corrupção como ocorrência natural no comportamento dos indivíduos, a exaltação do dever e da dignidade pelo exemplo tem necessidade de vigência imediata. O ser social, muitas vezes enfraquecido nas lutas, fortalece-se no exemplo dos cidadãos que se fazem paradigmas da lealdade, do dever e da moral. Então, nós precisamos adotar um comportamento de vivência no bem, porque a gente começa a influenciar outras pessoas. A gente precisa de exemplos. A gente erra muito, a gente é muito imperfeito ainda, mas o nosso esforço influencia outra pessoa a também fazer esforços. Ao lado das memoráveis demonstrações de que era filho de Deus, ao lado das memoráveis demonstrações de que era filho de Deus, que tanto deslumbrou os seus conterrâneos, Jesus permanece como exemplo máximo da incorruptibilidade.
da fidelidade ao dever assumido perante o Pai em favor das criaturas humanas. Em momento algum, agora ela vai falar só da nossa referência principal, que é Jesus. Em momento algum demonstrou fraqueza moral. E mesmo as suas resistências orgânicas, nos instantes extremos, ao apresentar-se debilitadas, não o impediram de tornar-se o maior exemplo de estoicismo por amor de que se tem notícia. Então, Jesus foi o estoico por excelência. Buscar assemelhar-se-lhe é o dever de todos aqueles que desejam uma existência harmoniosa, precedendo a vida real, quando por ocasião da imortalidade e triunfo. Então, uma vivência estoica é anteceder a vida que nos aguarda, a continuidade da vida que nos aguarda no mundo espiritual. Certamente, essa conduta não será plasmada de um para outro momento, mas através de contínuos acertos e erros que irão estruturando a personalidade para o mistério, ao tempo em que se forjam os sentimentos morais em moldes próprios para o empreendimento. Ou seja, dá trabalho, é um exercício constante, mas vale a pena. Iniciam-se as experiências em nônadas, ou seja, em coisas muito pequenas, como a melhor forma de treinamento para alcançar-se os investimentos mais significativos, que tenham representação na economia moral e emocional de cada um. Então, nós só vamos conseguir coisas muito grandes, como primeiro conseguirmos fazer as coisas que são muito pequenas. Nenhum de nós vai conseguir ser um Chico Xavier ou um Mahatma Gandhi se nós não conseguirmos fazer coisas muito pequenas no nosso dia a dia, ações muito singelas, né? Por isso que a construção de um imenso edifício começa não com o primeiro tijolo, mas com a fundação. Até chegar ao primeiro tijolo tem um trabalho a acontecer. Então, nós precisamos entender que é um pouquinho de cada vez que a gente vai conseguir os valores que nos levam à felicidade que tanto almejamos. Buscando-se o essencial, tudo quanto constitui o secundário cede-lhe lugar a benefício de uma meta à frente. Nessa circunstância, o amor desata as suas infinitas possibilidades em adormecimento, ampliando a capacidade de servir e de planificar. O estoicismo, pois, faz parte da proposta ética do cristianismo, por ser o método filosófico mais compatível com a moral do Evangelho de Jesus. Então, ela está dizendo, nitidamente para a gente, que a proposta estoica é Jesus na prática. E por isso que a gente elegeu essa lição para reflexão na noite de hoje. Perseverar no bem quando os outros desistem, manter a fidelidade quando se extinguem as chamas do entusiasmo, sustentar o dever, mesmo quando aparentemente tudo conspira contra os ideais elevados, confortar os tombados na retaguarda, reerguendo-os para o avanço, representam conquistas significativas no processo da autoiluminação, na construção do ser que deseja transformar-se em modelo. Conclui Joana dizendo: começa a vida estoica no amanho do solo do coração, no qual se colocam as sementes da bondade e da esperança, a fim de que se formem círculos de afetividade combativa, na dinâmica de bem-servir, com o ouvido da presunção pessoal e da jactância. O estoico, à semelhança do cristão, desconhece-se, não se acreditando melhor que os demais, também não se supondo pior, mantendo a consciência plena da função existencial e de quanto deve realizar para atingir o objetivo da sua imortalidade. Esse é o convite de Joana, e a gente quer pegar agora alguns trechos com vocês, para inverter um pouco a ordem. A gente não fez leitura e prece, a gente fez prece e leitura, porque a reflexão que Joana nos propõe, ela é tão rica e tão profunda que a gente pode ficar horas, não vamos fazer isso hoje, mas podemos ficar horas conversando sobre o pensamento estoico, sobre a época de Jesus, sobre a época antecedente a Jesus, sobre os filósofos gregos e como eles entendiam a vida. Porque, bem da verdade, se a doutrina espírita é uma filosofia, ela é uma filosofia, ela nos propõe reflexões existenciais. Então, peraí, o que eu estou fazendo aqui? Qual é o papel da minha vida? Por que eu tenho essa família? Por que eu tenho esse pai e essa mãe? Aquelas questões que a gente colocou no começo. Pensar sobre isso tem um papel muito importante, porque, diante das dificuldades que todos nós teremos, não tem encarnado que não tenha dificuldade. A gente pode dizer que tem encarnados com facilidades materiais, mas não quer dizer que algum encarnado exista sem dores morais e sem dores da emoção.
em todo teto há uma dor emocional. Em todo teto há uma angústia, há uma ansiedade, há um medo, há um trauma, enfim, há uma emoção maculada que precisa de cuidado e de zelo, por mais que esteticamente, fisicamente, aparentemente, financeiramente, tudo esteja bem. Então, essa compreensão que a doutrina espírita nos traz do sentido dessas experiências, que tem relação direta com o papel histórico, é que Joana nos trouxe na noite de hoje. Ela começa na reflexão inicial dela apontando uma coisa muito importante. Ela diz o seguinte, olha só, uma existência humana que é pautada nas diretrizes do Evangelho, ela enfrenta desafios que se transformam em oportunidades. Então, entendamos uma coisa muito importante. A vida está difícil, bem-vindo, você está encarnado, você está encarnada. Como dissemos há pouco, não tem ninguém vivo no planeta Terra que não esteja passando por algum tipo de dificuldade, ou física, ou material, ou moral, ou emocional. Né? Uns estão muito bem financeiramente, mas estão solteiros e queriam estar casados. Uns estão casados, passando necessidade e queriam estar solteiro. Outros têm pais e estão insatisfeitos com os pais que têm. Outros estão assim, nossa, eu queria ter qualquer pai e mãe, eu estaria feliz. Um está infeliz porque está brigado com o irmão. Outro está assim, poxa, mas se eu tivesse um irmão, eu seria mais feliz. E essa é a nossa vida. Esses são nossos conjuntos de experiências que a gente está vivenciando e experimentando. A questão que Joana diz, é necessário pegar esses desafios e transformá-los em oportunidades. E aí a pergunta filosófica é, bem, se eu estou experimentando essa situação familiar, essa situação afetiva, essa situação no trabalho, o que essa situação quer me ensinar? O que eu tenho a aprender com ela? Por trás disso tem uma lição importante a ser aprendida. Porém, diz Joana, que a sociedade atual elegeu dois modelos bem interessantes. Um modelo que é hedonista. O que quer dizer isso? A busca do prazer e da satisfação imediata. Então, ou seja, as pessoas não estão preocupadas em achar sentido e significado nas coisas. Eu quero estar bem. A pergunta é, o que é estar bem? Estar bem é comer bem, é beber bem, é dormir bem, mas o que é isso? É ter um bom emprego? É cumprir padrões sociais? Quantas pessoas nós conhecemos, se não nós mesmos, cumprimos padrões sociais e somos completamente infelizes? Então, uma vida hedonista, uma busca de satisfação daquilo que é imediato, ela, como o nome já disse, ela pode trazer satisfação, mas não traz paz. Por quê? Porque não existe paz numa busca meramente material. A vida de 30 anos, 60 anos, 100 anos, por si só, ela é pouco para cada um de nós. A gente vai buscar algo mais e a gente vai saber, mas o que é o mais que a gente está buscando? Como nós somos seres ainda muito materializados, a gente traduz o mais por coisas materiais, a gente coisifica a satisfação. Então, a satisfação vira um carro, vira uma casa, vira uma comida, vira uma bebida, vira até uma pessoa. Então, a gente troca de pessoas buscando mais satisfação. Mas, na verdade, é como se estivéssemos bebendo uma água do mar. Você bebe, num primeiro momento parece que vai te saciar a sede, e logo depois a sede vem muito maior e a busca aumenta. Essa é uma vida hedonista, porque é uma vida que não transcende, vive só o aqui e agora imediato. Só que existem outro tipo de pessoas, complicadas também, nenhuma das duas é muito satisfatória, que ela é pessimista. Então, uns estão buscando prazer pelo prazer, e os outros não tem jeito, tá tudo errado. Né? Tinha um personagem de desenho animado do passado, vou entregar a minha idade agora, que ele fazia assim, ô dó, ô vida, ô sorte. Aquelas pessoas, então, que acham que nada vai dar certo, que tudo está ruim, que a vida só é problemas, está vendo? Eu sou assim mesmo, nada dá certo. Outras dizem assim, eu tenho o dedo podre, onde eu coloco a mão, tudo estraga. Tal. E, gente, aí complicado também. Por quê? Ambas têm uma visão reducionista da vida. Umas não entendem que a satisfação ela é um estímulo para ir à frente. E outras não compreendem que a tristeza é uma pausa para a reflexão. Então, muitos de nós, vamos falar de pandemia um pouquinho. O que essa pandemia está ensinando para a gente? Essa é uma reflexão importante. Eu estou ficando muito tempo parado em casa. E aí, o que você está pensando sobre sua vida familiar, sobre sua dinâmica, sobre sua organização pessoal, sobre a sua saúde, sobre seu tempo com você mesmo, com você mesma? Está fazendo um tempo sobre isso? Né? Interessantíssimo quantas pessoas têm descoberto a meditação nesse período. Joana vai dizer em várias obras dela, né, para a gente vai convidar, né, o exercício da meditação. Esse tempo breve do seu dia para que você possa desacelerar o pensamento e fazer em contato com você mesmo, né, o seu eu interior.
Então, esses dois caminhos que a sociedade elege, nenhum dos dois traz resposta, nenhum dos dois traz paz ou satisfação. Ela vai dizer, então, olha, eleja uma conduta estoica. Eleja uma conduta que transcenda essas duas perspectivas. Então, ou seja, na conduta estoica, você vai buscar adquirir paz como? Desincumbindo-se dos deveres. Como assim? Deixando de fazer as coisas? Não. O que é desincumbir do dever? É fazer aquilo que tem que ser feito. Quando é que você se desincumbe de um dever na sua casa? Por exemplo, meu armário está bagunçado, então meu dever é arrumá-lo. Quando é que eu fico livre desse trabalho? Quando eu fecho o armário? Não. Quando eu abro ele e arrumo ele. Então, agora eu estou desincumbido disso. Então, diante de uma pessoa difícil que você convive, por exemplo, qual que é o meu trabalho? É descobrir uma forma de conviver com ela. Pode ser até me afastando dela durante um tempo, pode ser necessário. Mas desincumbir-se é eu preciso enfrentar a situação-problema e não me afastar da situação-problema. Também não vou brigar com a situação-problema, vou compreendê-la, né? Vou transcender um pouco nas minhas possibilidades. Então, a conduta estoica é aquela, o que temos para hoje? Então, vou fazer o que tem para hoje. E é engraçado isso, que é muito fácil de falar, mas é absurdamente difícil de fazer. Quantas coisas eu mesmo, nossa, quantas coisas simples eu devia ou poderia ter feito hoje e não dei conta de fazer. E aí chega aqui agora, qual é a conduta estoica, Fred? Desencumba-se do dever. E aí anota na agenda coisas para amanhã. E a gente começa a fazer esse exercício diário, né? Ela diz também no texto para a gente, com muita propriedade, que o processo de evolução do ser, ele dá de dentro para fora, e não de fora para dentro, que a gente está acostumado, né? Então, ou seja, a nossa transformação é o esforço, que ela fala assim, olha, candidata-se a isso. Eu vou fazer o esforço de superar a mim mesmo. E os outros? Os outros são os outros, o tempo dos outros, da forma dos outros. O meu compromisso é comigo. A minha dificuldade é só comigo. O meu desafio é com a minha pessoa. O meu maior desafio nessa vida não é minha companheira ou meu companheiro, meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha. O meu maior desafio nessa existência sou eu. Talvez um exercício que a gente pudesse fazer todos os dias é olhar no espelho, no fundo dos nossos olhos e dizer assim, e aí, minha amiga, e aí, meu amigo, somos nós. Na verdade, sou eu comigo mesmo. O que temos para hoje? Como é que eu vou encarar o dia? Eu vou encarar o dia da mesma forma equivocada que eu venho encarando todos os dias, ou hoje eu vou tentar fazer diferente? Né? O Einstein dizia bastante sobre isso, o Albert Einstein. Ele dizia o seguinte, que loucura é fazer todo dia, a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Então, a gente tem que fazer alguma coisa diferente. Então, muda a sua receita de café da manhã, muda a forma que você penteia o cabelo, a forma que você escova os dentes, muda o horário do banho, muda alguma coisa. Se a vida não está dando certo, como você imagina, muda alguma coisa. Inclui um hábito que não tinha, né? Faz uma coisa que lhe dê prazer. Por quê? Para que a aquisição de novos hábitos nos seja estimulante à conquista de novos valores. Continua Joana, evolui dizendo para a gente que no estoico, olha só, ela vai definir estoicismo para a gente. Eles vão acreditar na substância, ou seja, que algo sobrevive à morte física. Ou seja, eles já tinham convicção da vida pós-morte, conforme os cristãos da primeira era, conforme os filósofos gregos já diziam, conforme o espiritismo nos traz com tanta clareza hoje. Nesse sentido, a morte não inspira medo, porque, nesse sentido, ela jamais é uma solução para abandono dos compromissos terrenos. Então, pensar assim, nossa, quando eu morrer tudo acaba. Eu falei, não, eu quero viver muito. Quanto mais eu viver, e mais eu puder conta de enfrentar as situações, mais eu vou crescer. Não é o pensamento equivocado que algumas pessoas têm, assim, o espírita gosta de sofrer. Não, o espírita não gosta de sofrer. Tá? Se vocês ouvirem, os espíritas gostam de sofrer, é um entendimento equivocado. Então, é um espírita que está com um transtorno psiquiátrico grave, tem que se tratar. O espírita gosta de ser alegre, gosta de ser feliz, gosta de sorrir, gosta de conviver com as pessoas, mas ele compreende que, na nossa condição, alguns desafios fazem parte. E nesses desafios, então, eu me recolho, não numa postura deprimida, me recolho para entender e me questionar. O que não está legal? Por que não está dando certo? O que eu estou fazendo que talvez precise mudança? E começo a dialogar com as pessoas mais próximas, com as pessoas queridas. O que eu não estou fazendo que está dando certo? Tem algum toque, algum feedback, né, que você pode me dar para eu tentar algo novo, algo diferente? E aí a gente começa
a fazer o esforço de encontrar as respostas, né? Diz ela, um estoico jamais se deixa abater ou desiste da luta honrosa na qual se encontra. Trabalha os metais do caráter social para atingir os fins nobres da vida. Olha a metáfora que ela faz. Trabalha os metais do caráter. Minhas amigas, meus amigos, como é que a gente molda um metal? Passando um paninho. Isso é lustrar o metal. O metal, a gente forja ele de duas formas muito específicas. Primeiro, a gente joga fogo nele, bastante calor. O metal, então, ele recebe muito calor para ele começar a ficar mais maleável. E depois, o que você faz? Você pega lá o martelo com a bigorna que você tem no passado e começa a bater no metal e vai dando forma a ele. Então, os metais do caráter são forjados a ferro e a fogo. É uma metáfora muito feliz. Então, se a vida está te colocando uma pressãozinha, está te dando algumas pancadas, não é para ficar feliz, não. É assim, nossa, o que está acontecendo? Então, a vida quer me moldar em alguma coisa que eu preciso. Então, eu vou parar e vou refletir e vou entrar em sintonia com o que está acontecendo. Porque aí, aquilo que parece martelada vai virar empurrãozinho e eu consigo avançar. Não é fácil. Ninguém aqui vai dizer que é fácil. Mas esse é um desafio existencial que nós temos. Diz Joana ainda, ó, o que é viver estoicamente? Então, vamos lá. Algumas receitinhas para dar para a gente, ou dicas, se a gente pode assim dizer. Lutar contra a vileza moral. Lutar contra os nossos comportamentos equivocados que nós sabemos que nós temos. O que é um comportamento equivocado? É aquele que, na sua consciência, já disse assim, isso não é legal, por que você está fazendo? Então, essa reflexão que a gente tem que fazer no hábito da prece ou numa reflexão diária, o que você está fazendo da vida? Está legal? Fica tranquilo, a sua consciência diz. A sua consciência diz, né? Onde está escrita a lei divina, a lei moral? Lá na parte terceira do Livro dos Espíritos, a gente vai ver isso. A lei divina, a lei natural está na nossa consciência. Ninguém precisa nos ensinar. A gente precisa sim, fazer algum silêncio para ouvi-la, que é simplesmente a reflexão nossa conosco mesmo, né? Enfrentar a fraqueza dos sentimentos. Então, quantas vezes a gente tem dificuldade nos nossos sentimentos de manter um ideal, de assumir um compromisso e dar conta dele, de terminar algo que começamos, né? Ela destaca superar a desonestidade, superar o crime, né? E destacar ser bem, buscar o bem, ser clemente com as pessoas. Como precisamos de perdão nos dias atuais? Nós, em primeiro lugar, e depois o exercício com as outras pessoas. Né? Dá valor às questões morais. Diz ela, então, que a proposta do estoicismo é viver de acordo com a natureza. E aí, só por curiosidade, queria deixar aqui de dica para a gente, Livro dos Espíritos, questão 614 a 625. 625 eu vou ler no final para vocês, que ela é a resposta mais fácil. Todo mundo aqui que já fez um grupo de estudo, ou está fazendo um grupo de estudo, já ouviu falar da questão 625. É a resposta mais curta que a gente tem no Livro dos Espíritos, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai compartilhar ela para concluir o nosso estudo, né? Então, ou seja, a questão 614, só para poder compartilhar a leitura, vai dizer o seguinte: o que se deve entender por lei natural? Responde os Espíritos Allan Kardec. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, a gente começa a entender, na 621, a pergunta que a gente colocou há pouco. E onde ela está escrita? Está escrita na consciência. Então, ou seja, nós não precisamos de ler alguns compêndios filosóficos, religiosos, doutrinários, para entender o que devemos fazer. A gente precisa gastar um tempo conosco mesmo para ouvir aquilo que já está dentro de nós. Desafiador? Muito. Mas isso é o convite de uma vida estoica, né? Que é resgatar o cristianismo dentro de cada um de nós. Então, ou seja, o estoico de Joana, ele já encontrou o sentido da vida dele. Por quê? Ele reconforta-se nos serviços de autoaprimoramento. Então, ou seja, diante das dificuldades, de algumas mazelas, ele fala, tá bom, Senhor, essa é a lição de hoje, vamos passar por ela. Né? Vou aprender aquilo que a vida quer me ensinar. Dignifica a vida pela prática de virtudes. Então, ou seja, vou fazer o bem. Que bem? O bem que tiver ao meu alcance.
O bem é ser gentil com as pessoas, ser uma pessoa agradável no convívio. Agradável, gente, não é ser uma pessoa fake, não, tá? Agradável, olha, posso ser útil? Pode. Fique em silêncio. Então, ficar em silêncio é ser útil. O que é uma pessoa que está acompanhando uma pessoa acamada no hospital, muitas vezes em estado grave? Você só está sentado ali, pensando bem para a pessoa. Você está sendo completamente útil. Às vezes, fazendo uma leitura ou uma oração em silêncio. Às vezes, o simples fato de estarmos com alguém é um imenso ato de caridade, porque a solidão é muito ruim. Então, estarmos com alguém, dar um telefonema para alguém, isso faz muita diferença. Joana segue, e eu disse para vocês uma coisa bem interessante do Sócrates, né? Eu falei para vocês que ia contar a morte do Sócrates para vocês, porque Sócrates também, né, ele era um precursor do pensamento estoico, inclusive. Porque o Sócrates dizia, Sócrates era reencarnacionista e falava da vida depois da morte. Então, ele era um cara que era muito complicador na vida da Grécia naquela época, porque as pessoas diziam o seguinte, Sócrates ele tá pervertendo a juventude. Em que sentido? A juventude passou a questionar os valores daquela época e ter valores diferentes. Nesse sentido, então, Sócrates foi tido como um agitador social. Porque ele falava, olha só, vocês estão dando valores a coisas que não têm valor. E aí é muito interessante que Sócrates, então, é condenado por esse motivo, né, nesse aspecto de não estar levando as pessoas a pensarem diferente do que se pensava naquela época. Ele é condenado à morte. Condenado à morte como tomando cicuta. E é muito interessante que nos momentos, nos instantes finais da vida de Sócrates, ele tem um diálogo muito interessante com os discípulos dele e com a sua esposa, a Xantipa. Um nome ótimo, por sinal, para vocês colocarem nos filhos de vocês. Xantipa é um nome lindo, né? Ou não. Depois vocês conversam com Sócrates sobre isso. Mas a Xantipa, ela está muito indignada. Ela fica assim, poxa vida, mas Sócrates, você está condenado à morte, que absurdo. E Sócrates, muito serenamente, mas todos estão condenados. Quem de nós não está condenado à morte? Quem de nós vai viver materialmente para sempre, desculpa. Todos nós vamos desencarnar em algum momento, em algum instante. Depois, ela questiona Sócrates assim, mas Sócrates, essa morte, né, desculpa, essa condenação sua é uma condenação injusta, você não fez mal a ninguém, só levou as pessoas a pensarem. E ele responde para ela, mas Xantipa, você preferia que eu tivesse uma condenação justa, ou seja, que eu tivesse cometido um crime de verdade? Então, eu estou aqui agora dando um testemunho de tudo que eu acredito. Eu vou morrer como todo mundo, mas eu não vou morrer. Esse corpo vai morrer. A minha vida, eu vou continuar vivo. Então, vou testemunhar isso aqui agora. E segundo, minha condenação é injusta? A vida é feita de injustiças. E eu vou encarar com serenidade isso. Vou tomar a cicuta, não estou me suicidando. Vou tomar a cicuta porque fui condenado a isso e vou ter um encontro com aquilo que eu sempre acreditei em toda a minha existência. Então, ele dá um testemunho de que a pior situação da vida, que no caso é a condenação à morte física, que ele foi condenado injustamente, foi uma oportunidade, então sai da dor, oportunidade de testemunho, de testemunhar aquilo que era possível, que era necessário, que era importante. Bem, Joana disse ao longo do texto para a gente que nunca a nossa sociedade, que nunca a nossa cultura precisou tanto dos valores históricos. Por que Joana diz isso? Porque nós nos afastamos, enquanto sociedade, daquilo que é razoável, do cumprimento de deveres mínimos, de responsabilidades conosco, com o nosso semelhante. Nós passamos essa vida ou hedonista ou pessimista e esquecemos, bem, mas o que eu estou aqui para fazer? Em que eu posso ser útil? Talvez a pergunta que nós temos que fazer diariamente é em que eu posso ser útil no dia de hoje? Porque se a gente é útil na nossa casa, a gente vai ser útil no trabalho, vai ser útil com outro cidadão. Né? Interessantíssimo, havia uma presidente de uma grande corporação hoteleira, chamada Sheiko Aoki, o nome dessa japonesa. E ela teve um ato muito interessante. Em um dos hotéis dela, imagina, ela era diretora de uma cadeia muito importante de hotéis, e ela viu uma guimba de cigarro no chão, pegou e jogou no lixo. E uma pessoa que a viu fazendo isso questionou assim, mas Sheiko, você é a diretora de tudo isso, você não podia pedir um empregado para fazer isso para você? Ela falou, perfeitamente, eu podia. Mas ao fazer isso, que estava ao meu alcance fazer, eu permiti que ele tivesse tempo de fazer outras coisas tão importantes como essa. Então, ou seja, ela não precisava de fazer, porque o cargo dela talvez a desincumbisse dessa responsabilidade.
Mas se estava ao alcance dela naquele momento, estava no caminho dela, pegar um papel e jogar no lixo é algo que a gente pode contribuir para a nossa sociedade. Nós estamos carentes, a sociedade está carente de pessoas não que façam o máximo, não que mudem o mundo inteiro, mas as pessoas que façam pequenas ações, simples ações, e sejam capazes de mudar-se a si mesmo. Diz ela também que Jesus, então, é o nosso exemplo maior de incorruptibilidade. Por que Jesus é a nossa referência? Não é uma referência só de fé. Eu creio em Jesus. Não, não. A grande questão de Jesus, ao nós estudarmos o Evangelho, que talvez nos admire muito, e admira também os vários filósofos que o estudam, exegetas que o estudam, é o seguinte: Jesus é um tipo de pessoa que não fala para os outros fazerem. E também não é o tipo de pessoa que fala e depois faz. Jesus inverte a ordem. Jesus faz primeiro e depois ele ensina. Quem gosta do Evangelho, estuda lá. Jesus, ele vive uma experiência com os discípulos, com os apóstolos. Os discípulos e os apóstolos, ou as pessoas que o seguiam, questionam: por que esse comportamento de Jesus tão diferente? E aí Jesus vai: vou contar uma história para vocês. São as parábolas. E aí ele conta a história, as pessoas entendem o que ele vivenciou e entendem a imortalidade das informações. Jesus é Jesus não pelo que ele ensinou, que já era suficiente para considerarmos ele o maior entre todos os seres humanos. Jesus é Jesus porque ele exemplificou. Por isso, João o coloca como o maior de todos os estoicos, o maior de comportamento estoico. Então, Jesus não fala e depois faz, ou não fala para os outros fazerem. Jesus faz. Faz, as pessoas se admiram. Como é que é? E fala: pois é. Então, agora eu vou explicar. É exatamente o que acontece, por exemplo, naquela passagem onde ele está com as pessoas ensinando, e Maria e seus primos, seus irmãos, chegam preocupados com ele, porque ele está ali igual Sócrates, está pervertendo a lei, está ensinando no sábado, e fala assim: não, tem que tirar o Jesus dali. E as pessoas dizem assim: Jesus, sua família está ali fora. E ele fala assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Por que Jesus está dizendo isso? Ele está mostrando ali para a gente que, olha, eu estou com quem eu preciso estar. Eu espero que a minha mãe, os meus irmãos, os meus familiares estejam comigo também. Mas quem é meu pai, quem é minha mãe e quem é meu irmão é todo aquele que está em sintonia com a essência. Todo aquele que tem um pensamento estoico. Nas palavras de Jesus, todo aquele que cumpre as vontades do Pai. Então é interessante entender o espírito da palavra, porque Jesus está exemplificando aquilo que ele ensina. E isso faz uma diferença imensa, não só nas interpretações filosóficas ou doutrinárias ou exegéticas, mas é para compreender que, enquanto um homem incomparável, Jesus foi a pessoa que deu conta de vivenciar exatamente tudo que buscou ensinar. Nesse sentido, essa conduta estoica que somos convidados a ter na leitura nos torna o desafio de tentar viver coerente com os ensinamentos de Jesus. Então, a conduta estoica é um imenso convite a cada um de nós de: bem, você é espírita ou você é cristão, pouco importa a denominação, vamos tentar viver como Jesus dizia. Mahatma Gandhi dizia isso. Mahatma Gandhi tem 2 ou 3 frases que são muito emblemáticas para todos nós cristãos. Mahatma Gandhi era hindu, não era cristão. Ele dizia: se todas as obras da humanidade se perdessem, mas nós salvássemos o Sermão da Montanha, a humanidade teria rumo, saberia para onde ir. O Sermão da Montanha é um código de conduta moral, não moralista, não prescritivo de comportamentos, um código de vida social. E a segunda coisa que Gandhi fala, ou falava, melhor dizendo, né, encarnado aqui conosco ainda, é: não há nenhum problema no cristianismo. O problema do cristianismo são vocês, cristãos, que não dão conta ainda de vivenciar aquilo que pregam. Então, a gente fala de perdão, a gente fala de caridade, mas nós perdoamos? Nós fazemos caridade? E não é caridade do pão ao pobrezinho. Caridade, do latim caritas, caristia. Qual que é a maior caridade que você pode fazer? A maior caridade é aquilo que é mais caro para você, e isso não é dinheiro. A maior caridade é doar-se de si mesmo. Por isso,
que a parábola do óbolo da viúva vai ser tão importante. Jesus vai dizer que aquela viúva que dá aquele pequeno óbolo, aquela pequena moedinha, ela está dando não aquilo que lhe sobra, ela está lhe dando aquilo que é essencial, é uma metáfora material para dizer, ela está dando aquilo que é fundamental para ela. Pense, o que é fundamental para cada um de nós? Nosso tempo, a nossa paciência, nossa capacidade de ouvir. Então, imagina, com um parente difícil, o que é o nosso óbolo? É a capacidade de conviver, de doarmos um pouco do nosso tempo. Muito interessante o que a pandemia está fazendo com todos nós. Colocou-nos em casa, pais, mães, tios, filhos, avós, companheiros, companheiras, esposos e esposas. E passamos a ter que conviver 24 horas por dia. Muitas vezes sem recurso material, com escassez de recursos. E a vida está dizendo o seguinte, e aí? Você tem consciência de que é um espírito imortal, vivendo experiências na Terra, ou se entregou ao desespero, acreditando que a vida na Terra é a essência da sua vida? Se a vida na Terra torna-se a essência da nossa vida, nós certamente nos entregamos ao desespero. Mas se a gente transcende e fala, oh meu Deus, está tão difícil, me ajuda a ter compreensão e passar por esse momento tão complicado. Talvez, no silêncio das nossas preces, na paciência, a resposta venha. E a gente, ao final de tudo isso, ao invés de buscar respostas imediatistas, nós vamos entender, eu passarei por isso e sairei muito melhor no futuro, porque passarei ou terei passado por uma adversidade. E o que nos faz pessoas melhores não são os momentos de conforto. Os momentos de conforto nos dão um fôlego para irmos em frente. O que nos faz melhores são justamente as atribulações que nos testam e nos põem à prova. É o ferro e o fogo. E eu falo, eu passei por isso. Então, ao final, meus amigos, todos nós sairemos muito melhores de tudo isso. Bem, caminhando aqui para a nossa conclusão, eu queria citar algumas coisas que Joana traz para a gente, para também a gente ter um pouco de serenidade ao enfrentarmos essas dificuldades que a vida vai nos oferecer ou pode nos oferecer. É fácil sair do erro para o acerto? Eu errava muito, eu quero acertar agora. Então, eu quero virar anjo em uma encarnação só. É possível? Não. Calma. Nós temos entre os erros que cometíamos ou cometemos e os acertos que desejamos um espaço. Esse espaço a gente chama de tempo. E o tempo não é o nosso inimigo. O tempo é o nosso maior aliado. Então, o importante é como eu vou usar o tempo. Não louco, desesperado, para fazer tudo em um dia só. Mas é dar tempo ao tempo. Fazer cada coisa ao seu dia. Exercício diário. Né? É muito interessante, fazer exercício diário, a gente lembra de duas coisas que o ser humano não gosta. De fazer ginástica e de fazer dieta. Né? Mas por que a gente faz isso? Ou tenta fazer isso? O exercício para ter um hábito saudável que permite as taxas do nosso organismo estarem adequadas e até benefício estético, no segundo momento. Né? E a dieta? A dieta é por entender que essa máquina, esse corpo, é uma máquina que eu recebi de empréstimo, de misericórdia divina, para viver uma experiência terrestre. Então, quanto melhor essa máquina se encontre, mais experiências eu posso ter, mais eu posso servir, mais eu posso conviver, mais eu posso me relacionar. Então, eu cuido dessa máquina, com muitos desafios. Porque domar as nossas más tendências e inclinações em relação ao garfo e ao copo também é muito difícil. Mas nunca a busca pela angelitude imediata. E sim, Livro dos Espíritos, como reconhecer o verdadeiro espírita, pelo esforço que faz por domar suas más tendências e as más inclinações. É um pouquinho a cada dia. A vida não nos chama a medicina alopática, ou seja, o remédio que age no neurotransmissor e acaba com nossos problemas. Não. A vida nos convida a uma conduta homeopática. Aquelas gotinhas ou aquelas bolinhas que você toma pouquinho, todos os dias, quase como um tempo meditativo. E ao longo do tempo, você colhe os resultados. Uma vida virtuosa não é uma vida de um dia. Diziam também os filósofos, se eu salvo engano, perdão pela citação, talvez seja o próprio Sócrates, ou Aristóteles, uma andorinha só não faz verão. Um comportamento só
é incapaz de... Uma atitude só é incapaz de mudar todo o comportamento. É necessário o acúmulo de atitudes para que essas atitudes virem um hábito. E, virando um hábito, nós traduzimos com o tempo em comportamento. Mas o fundamental é começarmos. Por isso que a doutrina espírita consoladora vai dizer esforço para domarmos as nossas más tendências. Joana, então, caminhando para a nossa conclusão, vai dizer, no último parágrafo, algo extremamente importante. Penúltimo parágrafo, ela vai dizer o seguinte: o estoico e o cristão são a mesma pessoa. O estoico sincero e o cristão sincero. O estoico, ou o cristão, ele não se acredita melhor que ninguém. Ele sabe que ele é só uma pessoa buscando ser útil. Mas também ele sabe que ele não é pior que ninguém. Eu só sou uma pessoa tentando ser útil. Então ele mantém a consciência plena da sua função existencial. Eu estou encarnado, eu estou vivo, minha vida tem sentido, tem significado e tem propósito. Né? Eu sei o quanto eu devo realizar. Mas o que eu devo realizar? É só pensar quem é o seu próximo mais próximo. Quem mora com você na sua casa? Quem é seu vizinho de porta? Quem mora na mesma rua que você, ou no mesmo condomínio que você? Quem são seus colegas de trabalho? Quem é a sua família? Esses são seus próximos, mais próximos. Então, o que eu devo realizar é o melhor que está sob minha responsabilidade junto com as pessoas. Não só para elas, mas fazendo a minha parte bem feita, porque em fazendo a bem feita, eu estou fazendo também por elas. E entendi o objetivo da minha vida. Qual é o objetivo da minha vida? É a imortalidade. Então, eu vivo de uma forma que todas as minhas experiências na Terra contribuam para que eu possa, ao voltar ao mundo espiritual, voltar pleno, como quem está consciente de que a vida aqui foi um somatório de vivências, de experiências para a imortalidade. Então, eu sempre repito isso para quem já me conhece em quase todas as minhas exposições. O desafio nosso é compreender, ao final dessa vida, ou ao longo dessa... Melhor, o desafio nosso é, ao longo dessa vida, compreender que eu sou um espírito imortal habitando esse corpo. Esse corpo vai morrer, graças a Deus. Mas eu não sou este corpo que espera ter um espírito imortal. Por isso, nós buscamos viver a cada dia da nossa existência, cada momento da nossa experiência, o sentimento de mortalidade. Opa, que bom! Então, hoje, dia 13 de julho, vivemos mais experiências. Vamos dormir daqui a pouco, mais cedo uns, mais tarde outros, sabendo, olha, mais um dia para a contabilidade da vida, mais aprendizados. Hoje foi positivo, hoje foi negativo, tudo bem, faz essa reflexão ao final da noite, antes de dormir. E amanhã acorda, mais um dia. Vamos lá, corpinho, vamos lá, vamos aprender coisas novas. E, por fim, meus amigos, eu disse para vocês que encerraríamos com a questão 625 de Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona aos imortais, aos benfeitores da humanidade inteira, capitaneados por Jesus, sobre quem é o modelo e guia, quem é a nossa referência maior, qual tipo, diz Allan Kardec na questão, mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo. Joana vai dizer para a gente que nós nunca devemos ter num outro ser humano uma referência, porque o ser humano é falível. Então, nunca eleja pessoas para assim, não, eu quero ser igual a fulano. Não, não. Eu admiro virtudes em fulano, mas ele também tem defeitos, ele também pode errar. Mas só uma pessoa passou pela Terra e essa pessoa efetivamente deu conta de tudo. Por isso é o modelo, por isso é o guia. Resposta, a mais curta do Livro dos Espíritos, Jesus. Jesus é o nosso modelo e o nosso guia, não numa visão mitológica ou numa visão puramente transcendente e abstrata. Não. Jesus, numa visão real, de um homem material como nós, que viveu as dificuldades de uma vida como nós, que viveu uma sociedade atrasada, decadente moralmente, de péssimos governantes, entendeu para dizer o seguinte, tudo isso aqui é um cenário, como dizia Shakespeare. Isso é um cenário onde nós estamos encenando uma vida. E a ensinação principal dessa vida é compreender quem vive com você, aprender as situações que a vida coloca, para que,
em deixando o personagem que eu ocupo agora, particularmente, Frederico, deixando esse personagem e sendo o Frederico da eternidade, eu saiba, foi um bom papel desempenhado. Convivi com vários atores memoráveis, e agora, sem a máscara da persona da encarnação terrestre, eu posso ter a convicção de que seguiremos confiantes na vida pós-vida material, para nos encontrarmos em uma alegria cristã e planejarmos um retorno, de novo, à vida material, para encenarmos uma nova peça em outros corpos, mas com a mesma finalidade, nos tornarmos melhores na perfeição que nos alcança, na imortalidade e na felicidade a qual todos nós estamos destinados. Se dermos contas disso, com esforço, devagarzinho, teremos elegido para cada um de nós a vida estoica. É essa a mensagem e a reflexão dos benfeitores espirituais para a noite de hoje. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, que saudade de ir na SEC, abraçar, contar casos, lembrar de histórias, né? Muitos que estão aí conhecem minha companheira Janine, que é filha desta casa, né? Seu Mário, Dona Mira, meu sogro, minha sogra, que tanto tem gratidão pelo que viveram aí. Eu me sinto também devedor desta casa no sentido moral, ou seja, quem vive essa casa, milita nessa casa, frequenta essa casa, é um irmão meu em humanidade. Eu estou morrendo de saudade de vocês, que essa pandemia passe, que passemos por ela com serenidade, que a gente possa estar junto muito em breve, dando um grande abraço, com máscara ou sem máscara, mas lembrando que somos espíritos imortais, estamos juntos aqui numa caminhada, ombro a ombro, lado a lado, conforme a música nos convida. Meus amigos e minhas irmãs, minhas irmãs e meus amigos, vamos então encerrar numa breve oração. Amigo Jesus, bem sabemos, Senhor, que a vida terrestre não é fácil, pois ao mergulharmos na experiência da carne, esquecemos muitas vezes os compromissos assumidos e nos perdemos nos compromissos do imediato. Mestre querido, a doutrina dos Espíritos, resgatando a sua proposta, nos convida mais uma vez a reencontrarmos o sentido verdadeiro da existência. E tal qual a leitura e as reflexões da noite nos convidaram, compreendemos hoje a possibilidade de eleger novos propósitos, novas condutas, não as moralistas que adotamos no passado, mas aquelas que nos aproximam daquele que é diferente de nós, para que possamos caminhar juntos rumo à paz e à felicidade que tanto almejamos. Seu exemplo, Mestre Jesus, será o nosso guia. Suas mensagens nos servirão de modelo. E cada dia compreenderemos como a oportunidade bendita de experienciarmos aquilo que muitas vezes não compreendemos, mas que certamente é o melhor para cada um de nós. Por confiarmos em Ti, Mestre Jesus, e sermos infinitamente gratos pelo que recebemos, aqui encerramos nossa reflexão da noite de hoje. Amigos e amigas, muita paz, uma ótima semana com as suas famílias, no trabalho profissional, no convívio diário, e que possamos continuar nos apoiando na conquista da paz e na construção do bem. Um fraterno abraço a todos, fiquem